Bom dia. E aí, seu Gabriel, como é que tá? Bem, graças a Deus. Vamos lá. O que nós vamos fazer hoje aí? Vamos lá, você que manda. A gente tinha falado sobre esses 3 fundos, então, dado aí, né, um payroll abaixo do esperado, que surpreendeu o mercado, tá? O mercado deu uma boa melhorada, fez um fundo, tá testando ali a linha de tendência de baixa, e para romper essa linha de tendência de baixa, ele vai precisar aí de algumas boas notícias nessa semana, tá? Então, vamos ficar de olho nos indicadores. Também, principalmente, mais do que os indicadores, né? Na verdade, ficar de olho nos discursos dos Fed Boys, porque se eles começarem a mudar a ideia e falar, não, ó, a gente já tá vendo aí 1 ou 2 cortes, pode ser que o mercado dê uma melhorada, rompa esse nível de preço e continue subindo. Seria mais ou menos, pessoal, algo semelhante a isso aqui, tá? Aí, esse ponto aqui, quando ele rompe a linha de tendência de baixa, faz o pivôzinho, seria o momento ideal para a gente entrar, tá? Para pegar outra pernada de alta, que deve levar ali próximo de 150. Falando um pouquinho sobre as nossas operações, né? Nós estamos com a operação de ELET3 e EQTL, tá? Quem tiver feito essa operação pode encerrar, tá? Ela voltou bem, ó, vocês podem ter visto que ela bateu a resistência, não conseguiu, então pode encerrar, ou pelo menos põe stop aqui no 0 a 0 para não perder nada, se porventura ela voltar. Na operação de Petro 4, lembrando que essa da Equatorial, quem zerar agora, hoje, dependendo da abertura, pode pegar até mais de 10% de rentabilidade aí. Isso. Essa aqui de Petro cumpriu, tá, pessoal? Também pode encerrar, tá? Ela perdeu aqui a mínima, né? Ao que tudo indica, ela pode fazer uma realização, e aí eu não quero ficar nessa realização, quero pôr o dinheiro no bolso, depois a gente entra de novo, tá? Quando surgir outra oportunidade. Deixa eu só montar aqui que o meu gráfico foi perdido. E aí, pessoal, o que eu quero sugerir para vocês nessa semana é esse long short aqui de Hapvida, tá? Com Redditor. Então, são dois pares do setor de saúde, tá? Que apresentam aí um ponto bem interessante de entrada, tá? No mesmo esquema de todos, né? Um canal de alta, testando o suporte, apontando aí que vai segurar no suporte. Então, tem aí uma projeção de 24% de retorno se bater no alvo final, para 7% de prejuízo, tá? Se porventura, né, já bater até aqui nessa resistência e não romper, aí a gente já pode pelo menos sair no 1 para 1, tá? Mas eu acho interessante esse long short para quem quiser fazer. Então, comprar Hapvida e vender o mesmo financeiro de Redditor, tá? Lembrando então que essa operação que você está falando de vender o mesmo financeiro é uma trava de delta. Nós estamos travando o delta de Hapvida com Redditor, é isso? Isso, exatamente, isso mesmo. A gente vai ficar delta neutro, né? Se o mercado subir ou o mercado cair, a gente ganha nas duas pontas, tá? Eu gosto dessa operação, já expliquei para vocês, né? Porque a gente multiplica nossas chances de alta. Não importa se sair notícia ruim, vai ser bom pra gente. Se sair notícia boa, vai ser bom pra gente. Então a gente aumenta a probabilidade de dar resultado. O Rogério tinha me pedido para fazer um apanhado aí das operações, tá? Desse ano. E elas renderam 16% e com 76% de taxa de acerto por enquanto, tá? Então tem essa outra, conforme eu for montando a planilha, depois eu passo pro Rogério e ele passa para vocês terem uma noção de todas as operações que foram feitas aí ao longo desse ano. E a ideia do Gabriel trazer esses dados também, dessas informações, dessas operações, dos long short que ele vem fazendo, é a gente transformar isso num relatório que a gente coloca aqui dentro, para que vocês todos tenham acesso a esse relatório também. Então a ideia é trazer esses relatórios do long short do Gabriel Molo para o Clube Roar. E aí, por fim, pessoal, se eu ver outros aí ao longo da semana, eu mando para o Rogério manda para vocês irem fazendo. Falando um pouquinho do mini índice, ele abriu aí dando uma realizada.
Para mim seria bem razoável ele bater aqui nesse suporte no 128 e 380 e aí começar a subir, tá? Esse ponto aqui é um ponto de compra que eu acho bem interessante no diário. Né? No intraday a gente pode dar uma olhada em outros pontos, mas acho que vale a pena vocês ficarem de olho nesse nível de preço, tá? Mesma coisa, né? Fundo, fundo, fundo. Não tem muito segredo. Notícia positiva, rompe esse nível, faz o pivô, tá? Chega aqui, ó. Nesse nível, mais ou menos, é 146 mil pontos. Então, não tem muita novidade, né? O cenário está aí bem previsível. Acho que só sair alguma coisa assim, sei lá, talvez imobiliário China ou bancos regionais Estados Unidos, alguma coisa assim que não tenha muito no radar para desconfigurar esse canal de alta, tá? O dólar testou o suporte, hoje ele deve fazer aí um pullback, talvez ele passe mais um dia fazendo um pullback, tá? E aí volta a cair, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês, para ficar mais claro. Fez a primeira onda, bate aqui, depois vem para cá, tá? E aí começa o corte de juros, etc. Vem para esse nível de preço aqui nos 4.700, tá? Se vocês observarem, o dólar ele cai, anda de lado, desculpa, ele cai um pouquinho, anda de lado, cai um pouquinho, anda de lado, cai um pouco, anda de lado, e ele vai ficar fazendo esse movimento até aqui. Nesse nível de preço aí a coisa começa a mudar de figura, tá? Que aí é um canal de alta bem antigo, desde 2011, então não deve ser tão fácil passar daqui. Mas por enquanto, acho que o mercado o gráfico aponta que ele vai até ali os 4.700. Mini S&P fazendo um pullback, tá? Bem interessante também. Vamos aguardar para ver se ele vai romper ou vai fazer um topo menor do que o anterior. Se ele fizer um topo menor do que o anterior, pessoal, é um sinal de que vai ter uma realização mais profunda, tá? Só para vocês terem uma noção, aqui no Fibonacci, ele não chegou nem na primeira onda, tá? Isso aqui é considerado uma retração otimista. O ideal seria que ele fosse na segunda, né, que seria os 50% aqui. Então ele tem um bom espaço para cair. O que isso significa? Quem tiver BDRs na carteira, né, vai apertando stop, porque se realmente o S&P entrar numa queda, né, vocês vão pôr lucro no bolso, tá? E aí, por fim, o DI, pessoal, ele rompeu ali a linha de tendência de baixa, tá? Mas tá dando uma boa realizada. Então, acredito que ele ainda possa voltar mais um pouco, tá? Antes de tentar buscar esse nível de preço aqui, ó. Então, basicamente é isso, Rogério, que eu tô vendo. Então, baseado nessa sua análise do DI, você acredita que a pressão sobre a inflação vai continuar? Você acha que essa pressão inflacionária, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não deve melhorar? E o que você está vendo para o petróleo, olhando dessa forma nesse sentido? Espera aí que eu tenho que abrir o petróleo aqui no Trading View, que eu não tenho no Profit. Eu não acho que a inflação vai ceder tão rápido assim, tá, Rogério? Tá bom. Acho que ela ainda vai continuar. Apesar que aqui no Brasil até que a inflação tá melhor, né? Mas lá nos Estados Unidos, principalmente com o mercado do jeito que tá, eu não acho que vai. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só carregar aqui o Brent e aí eu já falo pra vocês. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui e compartilhar o Brent aqui pra vocês. Só ver se carregou. Carregou. Então, pessoal, esse aqui é o Brent, tá? Deixa eu só organizar aqui o gráfico. Então, Rogério, eu acredito, olhando o gráfico aqui, né? Ele tá testando esse suporte na região ali dos 83, tá? Tem mais um suporte aqui embaixo. E aí, pegando a linha. Deixa eu só voltar. Não é. E a sua cota também. Rogério, acredito que ele pode testar esse suporte, tá? Voltar aqui um pouco. Vejo ele desenhando um triângulo simétrico aqui, ó. Tá vendo?
nessa região. Falando de uma possibilidade dele voltar até os $80, mais ou menos, é isso? Olha, se ele perder esse suporte, sim, tá? Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. Ó, se ele perder esse suporte, tá? Que ele tá bem em cima, né, pessoal? Então fica meio difícil. Mas se ele perder esse suporte, eu acho que ele volta aqui até a região dos 81,11, tá? Aí ele deve fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Mas vamos pensar no petróleo voltando em $80, por volta de $79. Nós vamos ter uma pressão menor sobre a inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do planeta, o que favorece uma tomada de decisão até melhor em relação à taxa de juros mais para o final do ano. Vamos pensar, o petróleo continua caindo, bate numa região de 79, volta para uns 84, mostrando uma possível tendência de baixa. Nós teríamos um viés mais baixista tanto da inflação quanto dos preços administrados, por exemplo, no Brasil, o que traria uma visão macro brasileira, vamos pensar assim, que a queda da taxa de juros pode chegar mais embaixo um pouquinho. Eu acho que não deve continuar caindo 0,5% nas próximas reuniões, devemos ter, eu acho que mais uma de 0,5%, depois vamos para 25%, e aí não rompemos ali, o pessoal pensava nos 9% no final do ano de Selic, eu acho que a gente não chega lá, mas olhando para o petróleo, eu acho que tende a forçar um pouquinho os preços internacionais para baixo, e isso pode ajudar, não? Eu acho que sim, mas eu não sei se só essa pequena variação do petróleo vai ser suficiente para isso. Eu acho que ele mantém nesse nível de preço, mas o que eu acho que tem afetado mais do que o petróleo, Rogério, é o mercado de trabalho norte-americano. Ele está muito forte, né? Você tem a atividade econômica nos Estados Unidos bem forte. Cara, é ano de eleição. Então, assim, eu acho muito difícil eles fazerem qualquer coisa para fazer com que o mercado de trabalho piore lá. Não vejo isso, tá? Você imagina, né? Qual que é a plataforma do Biden contra o Trump? É a economia. Ele quer falar que a economia norte-americana nunca esteve tão boa para conseguir voto, né? Então você acha que se ele ferrar o mercado de trabalho agora, ele vai conseguir eleição? Uma eleição apertada como essa? Então eu não sei, tá? Eu acho que não vai ter uma mudança muito significativa lá, não. Agora, o petróleo eu concordo. Ele pode voltar ali para 79, 80, mas também não vejo uma mudança muito significativa nos preços. Seria diferente, por exemplo, se ele saísse de 125 para 80, como foi aqui, ó. Nessa queda aqui, tá? Que aí deu uma boa aliviada, mas mesmo assim não mudou muita coisa na dinâmica internacional, né? O mercado, o que fez os Estados Unidos. O que está fazendo esse mercado do petróleo também não cair é os conflitos, né? Os conflitos internacionais estão fazendo ali. E não vão parar, né? Não vão mudar. Então, assim, eu acho que aqui a dinâmica do Brasil, quando se fala de inflação, tá muito mais tranquila do que os Estados Unidos, tá? Mas, cara, o próprio presidente do BC falou, né? Que dado essa incerteza, eles vão pisar no freio. E eu acho que eles têm razão. Eu faria a mesma coisa, eu pisaria no freio. Não vou sair cortando juros adoidado pra ter que subir juros adoidado daqui a pouco. É melhor pisar no freio mesmo, tá? O interessante dessa taxa de juros nos Estados Unidos prolongada, ou uma inflação um pouco mais prolongada, é que a gente olha para isso e vê a mesma estratégia que já deu certo, né, com a Rússia no passado, o governo estadunidense na década de 80, quando precisou segurar o crescimento econômico russo, precisou segurar uma economia russa que ameaçava a soberania americana econômica. Deu muito certo porque uma taxa de juros de 5% matou o governo russo, matou o crescimento da Rússia e o desenvolvimento econômico na década de 80. E agora, com a China querendo crescer e chegando muito próximo de colocar em risco de novo a soberania americana, nós vemos os Estados Unidos prolongando esse processo de taxa de juros por mais tempo. Ou seja, corroendo o crescimento econômico chinês, corroendo o desenvolvimento econômico chinês e do mundo como um todo, né? Em torno disso, em busca disso. Parece que a estratégia é a mesma. Parece mesmo. Acho que
Se a ideia é manter a taxa de juros por mais tempo para segurar a economia chinesa, então tá dando certo, porque começou a dar problema no mercado imobiliário chinês, começou a dar problema nas commodities, então assim, tudo bem, e os Estados Unidos não tá sendo afetado por isso, né, eles estão voando aí. Não vejo, assim, cara, pelo que o Fed tem falado, eles não estão com pressa. Não estão com pressa. E tem duas formas de segurar a inflação, né, no mundo, que a gente sabe economicamente. Uma é tirar dinheiro de circulação e a outra é aumentar a taxa de juros, onde faz com que o dinheiro fique mais parado do que no desenvolvimento, do crescimento. E os Estados Unidos, ele tá usando uma mecânica que para mim ela é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque eles subiram a taxa de juros, que automaticamente era para enxugar o dinheiro do mercado. E imediatamente fez pacotes bilionários ejetando dinheiro na economia. Ou seja, eu não quero baixar a taxa de juros. Eu joguei um monte de dinheiro que vai pressionar a inflação e aí eu tô com a taxa de juros alta. Eu não vou. Se eu quisesse fazer o contrário, o que eu teria feito? Subido só a taxa de juros e não soltado nenhum pacote, ou seja, não ejetava dinheiro na economia. Aí automaticamente a inflação cai e os juros vêm junto. Como não é essa a intenção, sobe a taxa de juros, ejeta dinheiro, deixa o mercado dar aquela aquecida, a inflação fica ali, vai e não vai. Daqui 2 anos, tudo normalizou, a economia do outro já piorou demais, aí eu consigo baixar gradativamente isso, fazendo com que a economia do outro não me traga o risco que está trazendo. Eu acho que a notícia por trás da notícia da taxa de juros americana é essa. Eu acho que tem sentido, o seu argumento tem sentido. Eu acho que, pensando, a única coisa que me preocupa nesse ponto, Rogério, é, por exemplo, vamos dizer que o Trump ganhe. Como ele prometeu que ia expulsar muitos estrangeiros, né, pode ser que cause outro choque no mercado de trabalho, porque muitos setores da economia norte-americana têm muito estrangeiro, né, construção civil, esse tipo de serviço. E aí o que acontece? Ele tira essa mão de obra, vai faltar mão de obra, o salário vai ter que subir. E aí o salário tendo que subir, a inflação sobe de novo, que era o que tinha acontecido anteriormente, tá? Então tem que ver. Se continuar como está, eu vejo a inflação já na meta ali no final desse ano, talvez no fim do primeiro tri de 2025. Aí sim, lógico que eles já vão ter diminuído a taxa de juros, né, marginalmente, mas aí eu acho que vai ter um espaço bom para diminuir mesmo, tá? Mas eu acho que a política americana, no sentido de ser, vamos pensar assim, republicana, automaticamente o que vem junto com um mandato republicano? Um corte nos impostos, uma menor tributação, uma diminuição para que o empresariado tenha menor tributação e vai trabalhar um pouquinho mais nisso. E isso por si só tira a pressão sobre a inflação, porque lá o empresariado repassa esse corte imediatamente nos preços. E isso tira, de fato, uma pressão sobre a inflação. E aí pode ser que é o caminho, né, de repente, né? Eu só precisa ver como é que o Trump vai ver isso. Se de fato essa pressão sobre o emprego gera um pouco mais de inflação e um corte nos tributos seguraria os preços, ele mantém a inflação de novo no linear do vai, não vai, e não mexe nessa taxa de juros, sacrificando o resto do planeta. Entendi, pode ser. Vamos ter que pagar pra ver, né, ô Gabriel? Não tem muito que fazer, que é um ponto, a gente tá falando sobre algo que tem muitas variáveis e ainda tá muito difícil, um cenário muito difícil de ler, tá, pessoal? Porque muita coisa que pode acontecer. Mas especular a gente pode, né? Especular sim. Falando um pouquinho sobre as ações, tá, Rogério? Eu tô vendo com bons olhos aí, comprando direcionalmente, tá? A Vale, tá, pessoal? Como eu tinha falado para vocês, eu vejo esse fundo arredondado aqui bem interessante, tá? Que nesse nível e aí nesse nível. Então, eu acho que é um ponto interessante, né, para quem deseja entrar aí direcional na Vale. Acho que vale a pena ficar de olho. Foi o primeiro alvo aqui no 69,25, aí rompendo essa linha de tendência de baixa, eu acho que ele tem um espaço muito bom para voltar aqui, ó, para esse nível de preço, tá, Rogério? Aqui nos 86, 87. Então, assim, pensando no direcional, o que eu tô mais gostando de ver é a Vale. Tem um long short com ela, né? Vale com BRAP, tá? Mas ele não andou muito, não. Eu pensei que ele ia andar mais rápido, mas ele tá bem demorado, ó. Você vê que eu fiz nesse nível mesmo, a partir do momento que ele rompeu ali a linha de 200, tá? Mas ele ainda tá bem devagarzinho, ele não tá subindo tão rápido. Mas
eu acredito que tem um espaço bom aí para subir, tá? Legal, bacana, muito bom. Bom, obrigado aí, Gabriel, pelas visões diferenciadas aí no mercado sobre esse ponto de vista. Mais uma segunda-feira trazendo você aqui. Eu acho que é interessante trazer esse ponto de vista diferente em relação à visualização do mercado e tudo mais. Braskem caindo 22,5% no mercado internacional. Bom, tá no leilão ainda aqui, nem abriu. O Mubadala desistiu de entrar na Braskem? De comprar. Deve ter afundado mais alguma. Não, beleza. Piada de mau gosto, pessoal. Isso aí, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato aí, tá? O Rogério me manda aqui, aí eu respondo com vocês, tá bom? Tá bom, obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço. Abraço.